Hoje eu quero falar com você que o perigo não é o gigante. Quando nós lemos lá em 2 Samuel 11, 1 a 5, às vezes o que destrói o homem de Deus não está no campo de batalha, mas no terraço da acomodação. Quando pensamos em Davi, lembramos de um jovem pastor que venceu o gigante Golias, apenas com uma funda e 5 pedras. Mas o maior inimigo de Davi não foi o gigante filisteu, e sim a sua própria carne, sua própria consciência. O maior campo de batalha espiritual, ele não é externo, é o coração do homem. Às vezes, batalhas que o homem trava em sua própria consciência são as que o vêm derrotar. O texto de 2 Samuel 11 nos revela o momento em que Davi, o rei segundo o coração de Deus, ele falhou gravemente. Enquanto seus soldados estavam na guerra, ele estava no palácio descansando em um tempo em que deveria estar lutando. Esse momento de inatividade abriu as portas para o pecado. Aqui vemos o perigo da ociosidade e da autossuficiência espiritual. Decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A ociosidade foi o primeiro passo. O tempo em que Davi deveria estar guerreando foi usado para isolar no conforto. Ele delegou sua missão, mas não poderia delegar sua responsabilidade espiritual. Na psicologia espiritual, a mente desocupada se torna solo fértil para a tentação. Na teologia bíblica, o descanso fora da vontade de Deus pode se tornar um perigo disfarçado. Quando os sábios judeus, o verdadeiro rei é aquele que domina a si mesmo antes de dominar os outros. O perigo não é Golias, que parece gritando no vale. O perigo é o desejo silencioso, que nasce quando estamos fora do lugar que Deus nos mandou ocupar. O pecado lhe quebrou princípios e produziu uma colheita dolorosa. Davi viu uma mulher que estava se lavando e enviou os mensageiros e a tomou. Davi usou da sua posição para pecar. Ele quebrou leis morais, leis espirituais, leis sociais. Seu ato foi oculto aos olhos dos homens, mas aberto aos olhos de Deus. Ele adulterou, mentiu, tramou e matou. Na filosofia da ética, ele destruiu a confiança do povo e violou a dignidade humana. Segundo a ciência da religião, o pecado em líderes espirituais causa escândalo e sofrimento coletivo. Como ensina a sociologia bíblica,
A queda de um homem em posição de liderança gera impacto em toda a estrutura social ao seu redor. Não subestime pequenos começos de pecado. Davi não caiu de uma vez. Foi descendo degrau por degrau. E o pecado de Davi trouxe muitas consequências, tanto os familiares, profundas, né, quanto a si mesmo. A espada jamais se apartará da sua casa. A consequência do pecado foi devastadora para a sua família. Seu filho morreu. Depois, Amon estupra Tamar. Depois, Absalão mata Amon. E depois Absalão se rebela contra Davi. O pecado escondido gerou uma herança de dor. Para a visão judaica, a falta de arrependimento imediato agrava os efeitos do juízo divino. Para a psicologia, a culpa não tratada gera disfunções emocionais, relacionais e espirituais. Davi se arrependeu, Salmo 51, mas o estrago já havia sido feito. Deus perdoa, mas a colheita do pecado pode perdurar por gerações. O perdão cancela a culpa, mas nem sempre as consequências. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Golias caiu diante de Davi, mas Davi caiu diante de si mesmo. O seu maior inimigo não estava armado com espada, mas desarmou seu coração com um olhar no terraço. O perigo não era o gigante, o perigo era a ausência de vigilância. O perigo era a quebra da comunhão com Deus. E quais as lições que nós tiramos disso tudo? Primeiro, não descanse quando Deus espera que você lute. Segundo, não confie em sua posição espiritual. Terceiro, não negligencie os pequenos pecados. Eles crescem. Quarto, quem muito vence fora, mas fracassa dentro, não é herói. É um trágico vencedor vencido. Existe uma frase célebre que meu pai sempre me diz, eu já contei aqui a vocês. Bom é servir a Deus com nossa consciência tranquila. Servir ao Senhor com uma consciência tranquila é o que vai fazer você agir com integridade e com justiça. Vai fazer você ser honesto. Vai fazer você ser transparente e verdadeiro. Então, quando aqueles pequenos pecados, que às vezes costumamos medir ou pensar, que na realidade não o são, porque para Deus pecado é pecado. Mas quando eles começarem a surgir na sua vida, olhe para dentro de si, reconheça o seu erro, reconheça o seu fracasso e clame a Deus por misericórdia, que Ele vai te ouvir e atender a sua oração. Que Deus te abençoe. Forte abraço.